Educação política, esse é o tema aqui no Alesp Conecta. A nossa entrevistada é Rafaela Burti, gestora de políticas públicas. Fique agora com a íntegra da entrevista. Primeiro, Rafa, vou te chamar de Rafa, que a gente já vem conversando assim. Bem-vindo ao Alesp Conecta. Obrigada. E eu já te faço a primeira pergunta. Coordenou todos os grêmios estudantis do estado de São Paulo. Agora a gente começa a entender essa sua paixão pela educação. Conta pra gente como é que você chegou nesse processo. Pois é, então, olá a todos, olá a todas. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando do assunto que eu mais adoro, que é a educação. Bom, como cheguei aos grêmios estudantis do estado de São Paulo? Primeiro que eu fui gremista na minha época da escola, né? Então, até 2008, eu fui aluna gremista da rede estadual, estudei minha vida inteira na rede estadual de São Paulo, né? A educação pública. E essa minha atuação como gremista, né? Eu não pude realizar tantas coisas quanto eu queria na minha escola. E isso me levou a querer que outros gremistas de toda a rede estadual pudessem realizar os seus sonhos para a sua escola, né? Então, eu fui convidada em 2016 para ingressar na Secretaria Estadual de Educação e atuando principalmente no início no projeto Gestão Democrática da Educação, né? Então, trazendo São Paulo como o primeiro estado a cumprir a meta 19 do Plano Nacional de Educação, implementando uma gestão democrática. E aí, depois, eu fui ficando mais próxima do assunto, dos grêmios, tal, que quem coordenava esse assunto antes também, sozinha, era a professora Sônia. E aí, a gente foi se encontrando. Quando a gente viu, a gente estava trabalhando junto. Eu comecei isso principalmente, né, um marco aí, vamos dizer, que foi a organização do primeiro encontro paulista de grêmios. Então, a gente organizou em 2017 o primeiro encontro paulista de grêmios com representações dos grêmios de todo o estado de São Paulo. E foi em Bauru, enfim, foi sensacional, 400 estudantes participantes, foi um momento histórico na história do movimento estudantil. E é muito legal isso, porque eu também estudei em escola pública praticamente minha vida toda. Naquela época que existiam as escolas padrões, né, no estado de São Paulo e tudo mais, a gente via o empenho e a vontade que os alunos tinham de participar do Grêmio. Era assim, meio que todo mundo corria atrás, se estapeava para participar do Grêmio. O Grêmio é aquele momento em que os estudantes se reúnem, depois você vai, lógico, melhor do que eu falar, mas eu lembro que todo mundo pensava ali na escola de um jeito muito com afinco, queria mudança ali na escola, fazer não só mudanças estruturais, mas do dia a dia mesmo que acontecia. Mas não sinto que hoje é tanto assim. Eu tô de fora. Você que tá de dentro, organizou aí o primeiro encontro com 400 estudantes. Me conta isso. Ainda é muito distante de antigamente, a vontade dos alunos estarem num grêmio? Vem mudando um pouco essa característica do Grêmio. Então, a gente tem primeiro o histórico desse Grêmio, que nasceu, né, ali antes da nossa, quase junto com a nossa Constituição. Então, enfim, quase junto comigo, né, a lei do Grêmio Livre. E aí, foi se tornando um movimento mais por conquista de direitos, né? E aí teve um momento que começou a se identificar gremista como baderneiro, que faz bagunça. Então, muitas direção, né, assim, gestão escolar, começaram a se colocar meio contra. Não, isso é bagunça, isso não leva a nada, não é muito construtivo, pelo contexto que se tinha. E depois, mais ou menos pós-ocupação das escolas, naquele momento de reorganização da rede estadual, os alunos começaram a ocupar as escolas e mostrar que, olha, nós existimos, nós fazemos parte da comunidade escolar e nós queremos ser ouvidos, né? Afinal de contas, para que existe, né? A secretaria, enfim, a escola é para quem? Para o aluno. Então, a gente não pode deixar a peça principal não ser ouvida. A gente precisa abrir esse campo de diálogo. E aproveitando esse momento, junto com a meta 19 do Plano Nacional de Educação, então foi culminando para o Gestão Democrática, e aí tendo um grêmio mais atuante. E eu vi, né, na rede, ainda vejo, eu tenho contato com muitos alunos ainda da rede estadual e também da rede municipal, onde eu atuei também.
muitos alunos que, ao participar do Grêmio, se descobrem profissionalmente, se descobrem como cidadãos, né? Então, eles mostraram que eles não querem ter a sua voz ignorada, eles querem também participar da gestão da escola, não somente organizar o campeonato, a festa junina, que era o mais tradicional. Que era o mais tradicional, você organizava as questões da escola mesmo. E também tirar esse rótulo de que não era algo sério, né? Então, a importância de ter esse primeiro encontro acontecido em 2017, como você disse, eu imagino que também para os gestores se institucionaliza assim, olha, isso é regido, isso existe, não é baderna, como você falou lá no início. Então, agora é um outro momento, o Grêmio voltou a ter esse cunho, né? Vamos lutar pelos direitos dos estudantes no estado de São Paulo. Sem dúvida. Então, vejo alunos que hoje já têm exemplos de ex-alunos que são vereadores, deputados, querendo concorrer, né, a ser deputados. Então, assim, amplifica muito o olhar deles, desperta para a política e para a liderança, né? Muitos não seguem a área política, mas se despertam para a área da liderança ou gestão pública. Não necessariamente precisa ser um vereador, um deputado, um senador, mas enfim, estar naquele momento lutando por algo. Sim. Então... E eles vão isso com muito afinco, né? E aí, em 2017, a gente veio despertando, não só em 2017, um trabalho já estava sendo feito, mas foi culminando, né? Assim, com marcos na história. E aí, então, em 2018, a gente estava levando esse assunto tão a sério, que a gente resolveu fazer o seguinte: cometer a loucura de colocar R$5.000 na mão de cada uma das escolas onde o aluno ia decidir onde ia esse dinheiro. Ele poderia decidir questões de infraestrutura, das práticas pedagógicas e diversas outras coisas que eles quisessem ali. Claro, dentro dos limites do orçamento público, lógico, que a gente sabe quais são. Com toda certeza. E como é que funcionou isso? Foram R$5.000 para cada escola. E como é que você sentiu como é que foi o feedback? Porque quando você tem um valor em mãos, você tem que pensar muito bem. E você obriga também os estudantes a pensar de um outro modo, né? Não pode se gastar tudo com uma coisa só. Sei lá, tem 10 demandas à escola, você tem que elencar as suas prioridades, né? Então é importante também para essa formação deles. É o que eu falo que é a prática, né? Porque a democracia ela não existe na teoria, ela só existe na prática. Então, ele exerce quando ele se coloca como representante dos seus colegas, dos demais estudantes. Então, ele já começa a exercitar a sua cidadania aí, colocar isso em prática. E quando ele recebe esse dinheiro, ele senta na cadeira do gestor. Seja o secretário de educação, seja o diretor ou diretora da escola, né? Então, é interessante que eles podem perceber quão difícil é você determinar esse valor. Então, eles desenharam planos de ações, né? Esse foi o projeto Orçamento Participativo Jovem. O que a gente chamou carinhosamente de OP Jovem. E a gente construiu com alunos e professores. Foi uma coisa construída em conjunto a partir da escuta e da demanda dos estudantes. Então, foi participativo desde o seu nascimento, esse projeto. E aí, eles pediam para participar mais da gestão da escola, que eles também queriam responsabilidade. E outra, eles queriam uma ajuda para executar os seus projetos. Então, eu vou lá, crio minha chapa, né? Sou eleito por isso e eu não tenho como viabilizar isso. Não tenho verba, como é que enfim. Vai funcionar, né? Pois é. E o Orçamento Participativo Jovem veio muito nessa atuada de trazer para eles, primeiro, noções de orçamento público. Sentar na cadeira do gestor, ver que as demandas são infinitas e os recursos finitos. Com toda certeza. Não é fácil usar dinheiro público, então eles têm que prestar contas. Né? Então, tem todo um trâmite. Né? Segue a mesma linha de todo gestor. Como se eles fossem mesmo o diretor, a diretora da escola. Tem que fazer por onde, tem que dizer para onde foi. E isso também vai educando e trazendo para o diretor e para a diretora da escola, que é muito positivo quando o aluno participa também. Porque nem sempre um diretor ou diretora veta essa participação porque ele quer, porque ele é antidemocrático. Nem sempre é por isso, é porque é muito difícil mesmo. No final das contas, quem responde dando certo, dando errado é ele. É o diretor, então, assim, não é fácil também administrar. Então, isso vai trazendo essa consciência para ambos os lados de que é possível fazer de forma participativa e democrática. E a gente acompanhou algumas escolas. Então, por exemplo, eu visitei escolas de assentamento, visitei escolas na divisa com Paraná, com Mato Grosso. Foi, assim, sensacional. E escolas na capital tem também. Uma realidade, né? Completamente diferente. Você sai da capital, é outra história, né? E eu vou dizer que lá, para os interiores aqui do nosso estado, parece que isso é muito mais enraizado, assim, sabe? Eles é mais lutar participativo. Sim.
Parece que eles já estão um pouco mais habituados com isso, não sei. Talvez porque a nossa cidade, a nossa capital é muito grande, né? Tem outras coisas realidades tão distintas dentro da mesma distinta. cidade, entendeu? E a gente tem o Alesp Conecta, quando ele foi pensado lá em 2019, foi para atingir um público que às vezes não quer falar ou não tem muita paciência em ouvir sobre administração pública, ouvir sobre legislativo, e foi justamente para a gente atingir esse público mais jovem. Você contando para a gente essa experiência com os jovens, né, calha muito nesse Alesp Conecta de hoje, no sentido, você falou, democracia só se aprende fazendo. E tudo está interligado. A democracia com a educação, você aprender na escola a ser um cidadão completo. Isso, você estava falando da sua empolgação com a educação, me deixa empolgada com o tema também. Que bom. De dizer assim, é só fazer alguma coisa diferente, porque o jovem, o adolescente, não é que ele está alheio. Só precisa, talvez, entender qual é o momento dele para puxar ele para começar a pensar sobre política, sociedade e afins. É por aí, será? Sim, eu acho que tem uma coisa que é essencial, né? Independente de se pensar em algo diferente ou não, algo mais inovador ou não, nem sempre o que é inovador é visto como o que é super diferente, a super tecnologia. Muitas vezes a inovação é ouvir. É você parar e ouvir, né? Então, eu costumo ter um mestre que me diz assim, quem ouve mais, erra menos. Então, em vez de chegar querendo reinventar a roda, por que a gente não para e escuta quem está ali vivenciando a realidade da educação pública todos os dias? Eles, melhor que ninguém, vão saber nos dizer, como gestores públicos, o que deve ser feito. Sim. Qual a prioridade da educação pública do Estado? Eu não sei. Eu tenho uma opinião. A Júlia tem outra. Mas quem vai saber dizer isso com total certeza são professores, alunos, demais funcionários. Que conhece a realidade no e cru ali do E vive do todo momento. dia aquilo, entendeu? Então, eu acho que o crucial, assim, se eu tivesse que dar o hashtag fica a dica, seria escute. Sim. Para e escuta. Que eles têm muita coisa a dizer. E o OP Jovem continua desde 2018? Está funcionando até agora? Como é que funciona? Eu tive notícias que parece que estava tendo continuidade, né? Mas eu não tenho certeza, porque eu não você tenho já também acompanhado. já tá em outro momento do Pois seu é, eu momento. saí da rede estadual, aí fui atuar na rede municipal Na em rede 2019 e agora estou no terceiro setor. Então, pelo que eu tenho acompanhado, não sei, Ainda não tá, sei se está tá 100% funcionando. acontecendo. Mas mesmo ainda. assim, é uma semente que foi plantada lá em Com 2018 que cessar não vai. Não. Né? Pode ter Não. modificado em algum momento, em alguma questão. Mas, enfim, é legal. Eu fico pensando, daqui a pouco a gente já está acabando o primeiro bloco, mas fico pensando, você lá atrás, que foi uma gremista, né, que lutou por aquilo, você ajudar outros a se inserirem assim, deve ser muito legal olhar para trás e falar, poxa, a minha história tá valendo a pena, né? É demais. E o contato com esses, eu chamo carinhosamente de meninos, né, que são os alunos da rede estadual, eu tenho um carinho muito grande por eles, né? E quando eles me veem, eles falam, nossa, mas assim, você veio da mesma realidade que a gente, você passou pelo mesmo que a gente passou. É uma e das hoje nossas, tá aqui, né? pois é. E eu fico assim, eu brinco que se eu mudei uma realidade, eu já zerei a vida, né? Que nem no videogame, no Mario Bros. Já zerei a vida e eu já tá valendo a pena, já posso morrer amanhã. E eu vi isso acontecer. Então, eu vi aluno que me procurou dizendo que não desistiu da escola, como é o caso do meu querido Daniel, deixou de desistir da escola de novo por conta de participar da construção do projeto Orçamento Participativo Jovem. Então, isso não há nada que pague, não há melhor sensação no mundo que essa. Nesse primeiro bloco do Alesp Conecta, a Rafaela Burti contou sobre a sua atuação como ex-coordenadora dos Grêmios Estudantis do Estado de São Paulo. Agora, no segundo bloco do Alesp Conecta, vamos conhecer quais são os projetos desenvolvidos na Oficina Municipal, que é uma ONG voltada à política e cidadania. O que é a Oficina Municipal, Rafa? Conta pra gente. Vamos lá. Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira séria, né? A Oficina Municipal, ela se autodenomina como uma escola de cidadania e gestão pública, né? E um pouco aí do contexto que eu trouxe dos grêmios, por exemplo, dá para entender que a gente aqui, no nosso país maravilhoso, porém, a gente não
traz uma educação política nas escolas, né? Então, os cidadãos não são formados politicamente. Então, olhando do lado de fora, somos exemplo por facultar o voto aos 16 anos. E a maioria dos meninos e meninas saem da escola sem saber qual a função de um prefeito. Que dirá de um deputado, de um senador, de um vereador. Para voltar aos 16. Exatamente. É facultado, né? Obrigatório aos 18. Ou seja, ele sai da escola sem ter clareza da função dos cargos eletivos para os quais ele tem que votar. É preciso se repensar essa educação política no Brasil de um jeito com mais afinco, certeza. com mais... Com certeza. Ou fazer parte da grade, não sei como é que poderia ser inserido de um jeito... Às vezes no Brasil a gente precisa instituir uma coisa para a coisa dar certo. Pois é. Né? Pois é. As experiências que vivemos nos mostram isso, né? Que às vezes tem que ser assim mesmo. E eu enxergo no Grêmio uma forma, não é a melhor, ela não cumpre 100% dessa função, porque a função do Grêmio não é trazer educação política. Mas ela ajuda a ter noção, né, um pouco desse assunto, tanto é que desperta isso em muitos alunos. Mas enfim, ainda há um longo caminho a trilhar. Pensando nisso, oficina municipal é simplesmente assim, democratizar o acesso à educação política. É fazer da política um assunto gostoso, trazer isso desde candidatos a vereadores, prefeitos, governadores, enfim. E cidadãos comuns, como nós, sentados na mesma sala, curso gratuito. É uma fundação mantida é um instituto mantido pela Fundação Konrad Adenauer, que é uma fundação alemã. Enfim, a gente oferta esses tipos de curso, né? Na área da ciência política, da gestão pública, da cidadania. Então, democratiza esse acesso, é um ponto. Produz cursos sob medida, né? Então, de acordo com a necessidade dos municípios para a formação de gestores. E aí, pode ser também, se quiser, para cidadão. Com vocês e manda o pessoal para cá, tá? E muitos cursos também têm uma atuação muito forte com os consórcios intermunicipais. Então, a gente vê toda essa discussão aí de se repensar o pacto federativo. Os municípios, eles acabam perdendo um pouco da importância, quando deveria ser o ente federativo mais importante, né? Já diria André Franco Montoro, que ninguém mora na União, ninguém mora no estado, as pessoas moram no município. Então, o município ele acaba sendo uma grande escola de cidadania e de gestão pública. E é mais palpável ali para as pessoas, totalmente. né? Ele é o mais próximo do cidadão. É o que o cidadão vai entender mais fortemente por administração pública, por política. Dentro Exatamente, muito, muito próximo. Então, assim, a tendência deveria ser cada vez mais a gente valorizar os municípios. E o consórcios tem sido uma opção, né, aos municípios que são pequenos, muitos não conseguem se sustentar sozinhos, assim. Então, acabam fazendo cursos e formações e capacitações e cooperações a partir de consórcios intermunicipais. Um exemplo é o que a gente vem atuando nesse momento, né? E na parceria com o Itaú Social, que é o programa Melhoria da Educação, que nós estamos atuando lá nos 17 municípios que fazem parte do CONISU, que é o consórcio intermunicipal dos municípios do sul de Alagoas, do estado de Alagoas. Então, exemplo, eles estão já montaram um projeto regional de formação continuada de professores. Então, nós temos ali 17 municípios. Você faz essa interlocução. A gente faz essa cooperação técnica, né? Então, a gente ajuda esse consórcio, esses municípios a pensarem na concepção do projeto, na execução do projeto. A gente vai dando todo esse apoio técnico que esse consórcio precisa em parceria com o Itaú Social. Então, é uma coisa super bacana. Poder se ajudar. E a gente, talvez, quem está ouvindo a gente pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar na oficina municipal. Então, só para dar o crédito da onde você que falou que os cursos são gratuitos, as pessoas podem ir lá. Passa pra gente aonde fica a oficina, o endereço, tem que ligar, tem que ir lá, tem site, passa pra gente, que a gente aproveita o fio da meada aqui. Tem site. O site da oficina é oficinamunicipal.org.br, tá? Oficinamunicipal.org.br. É só entrar lá tem o calendário de todos os cursos,
Caso queira entrar em contato também para pedir algum curso por encomenda, também já tem o nosso e-mail lá, né, de informação@oficinamunicipal.org.br. Nossa sede é em Pinheiros, na Rua Padre Garcia Velho, capital. Porém, realizamos formações em diversos locais. Exemplo, realizamos agora há pouco cursos em Piraju, no município de Piraju. Realizamos uma coisa super bacana agora que eu conheci mais de perto, que foi a Escola de Prefeitos. Olha, aonde? Super legal. A gente realizou o 5º módulo agora em São Roque. Olha, então, nós fizemos 5 módulos com formações, com assuntos interessantes a cada um dos anos da gestão Mas isso para a população ou para pré-candidata? Para prefeitos atuantes nesse mesmo. momento. E também quem tem interesse em se candidatar a prefeito ou vereador. Então, a gente traz temas como orçamento público, planejamento público, transição de mandato, que é algo super importante e que cada vez mais tem que se aprimorar. E a gente já falou aqui na Lesp Conecta como é que funciona essa transição de governo, né? Foi até o nosso tema, transição de governo, como um tem que fazer para que o outro pegue as contas e entenda aquele município ou estado da melhor maneira. Assim, eu acho assim, se fala tanto hoje em dia na qualificação das pessoas como gestores públicos, e aí a gente vai de encontro com a oficina municipal que tem esse trabalho que muita gente pode, ou não sabia até agora, que está escutando, vendo aqui no Lesp Conecta. Você estava falando aí de ajudar tecnicamente os municípios. Eu imagino que os municípios liguem lá para a oficina e falam: olha, nós somos do município XY, vamos falar de Caraguá, minha cidade. Eu sou de Caraguatatuba, queria que vocês... Beleza, vocês vão organizar. Isso. Mas e se eu tenho uma escola municipal, estadual, uma escola não pública, uma escola privada, enfim, que liguem para vocês fazerem alguma coisa nas escolas? Dá para ser feito? Dá para levar a criançada lá ou vocês vão até a escola? Como é que funciona isso? Já que a gente falou tanto no primeiro bloco de fazer esses adolescentes, esses jovens pensarem ali dentro da escola. Certo. A gente não tem, assim, uma atuação tão voltada às escolas mesmo, assim, de educação básica, né? Tivemos, inclusive, a época que eu estava coordenando os grêmios, uma tentativa de fazer um curso para os estudantes. Então, noções que eles precisam ter na atuação do grêmio. Noção de comunicação, de fazer discurso, noção de montar plano, né, de ação, montar projeto, pensar orçamento, todos esses conceitos básicos para quem está atuando em grêmio. Infelizmente, a gente não conseguiu viabilizar, né, porque tudo, enfim, no setor público tem toda a 8666 que a gente tem que seguir. Não conseguimos fazer um processo licitatório a tempo, mas a negociação foi super bacana e o módulo ali do curso ficou super legal. Mas a gente ainda não tem esse caráter muito de atuação junto de escolas mesmo, né? Mas se um professor... Estou te perguntando isso justamente por curiosidade. Mas se um professor estiver escutando a gente e quiser indicar para os seus alunos, principalmente de ensino médio, que já está ali quase chegando... E a gente está em época de eleição, né? Quer dizer, época de eleição não. 2020 eleição. É eleição total, né? Se fala desde o início do ano de eleição. Num momento como esse, você pega os estudantes do ensino médio... Os professores podem indicar lá, olha, gente, vai ter curso XYZ, os professores podem fazer com os alunos. É sempre muito bem-vindo. Tem um curso não tem voltado, mas está aberto para os professores terem a iniciativa de levar os seus alunos lá. Totalmente. Tem o curso Cidadania e Política, tem outro que começou agora, que é o Princípios da Democracia. Então, são os principais cursos da oficina, né? O Princípios da Democracia e Cidadania e Política. Então, qualquer cidadão pode se inscrever, pode ir lá fazer. E nada impede, se tem interesse, conversa com a gente. Lógico. A gente vai pensar. Se der para fazer, a gente vai fazer. O maior interesse nosso é esse. Ele alcançar o maior número de brasileiros possíveis, levando a educação política e levando a cidadania. Que é o que você falou, expandir isso, né? Que as pessoas... É o que você falou desde o início. Não é que todo mundo tem que ser... político no sentido da palavra, ser um vereador, ser um deputado, ou estar numa secretaria XYZ. Mas tem que entender que a gente vive no meio da política. Disso, né? A gente vive política 24 horas, no ambiente de trabalho, em casa, com os amigos. Faz parte da nossa vida, Totalmente. né? Eu brinco que a gente respira por causa da política. Quando eu escolho o que eu vou comer, eu estou fazendo política. Quando eu escolho o que eu vou vestir, eu estou fazendo política. Eu posso... achar que é uma coisa ruim, que eu não estou fazendo. Sim, você está fazendo política a todo momento. Não é só o deputado que está aqui na casa hoje que está fazendo política. Não é.
Né? Todos nós fazemos política. E as pessoas têm que ter essa consciência, e o jovem ainda mais, no sentido de que, hoje em dia, eu fico pensando que, menos do que muita gente gostaria, menos jovens se interessam pela política nua e crua, né? Dizendo, né? De militância e afins. E talvez, quando você leva isso para as escolas, fique um pouco mais atrativo, ou também eles entendam que, nossa, é isso, eu achei que fosse uma outra coisa, então é isso, então eu gostei, eu vou continuar vivendo por aqui. Você que me falou fora do ar, eu falei isso no começo do programa, uma apaixonada pela educação, não posso deixar de fazer essa pergunta para você, acho que você vai gostar. Como é que você vê a educação hoje no Brasil? É um pouco triste, né? É um assunto que a gente vê que não ganha muito, assim, os palanques políticos, quando deveria ser o principal assunto. Mas, até pela atuação que eu tive também na rede municipal, a gente vê que, independente de ser fulano, ciclano, beltrano no poder, a educação acontece, os professores estão ali todos os dias, prontos a cumprir com a sua missão, e os alunos estão ali também prontos para compartilhar esse conhecimento, né? Porque mudou um pouquinho, né? O papel do professor e do aluno já não é um detentor do conhecimento e o outro ser que vai ser iluminado, no caso o aluno. Então, é para compartilhar ambos esses conhecimentos que eles têm de vida. Uhum. Mas ainda há esperança, né? Se eu não acreditasse, não estaria atuando na área mais, já teria ido embora, fazer mestrado em outro lugar, sei lá. Então, acho assim, tem jeito, né? Eu brinco que eu até publiquei um artigo que a educação tem jeito, e a gente vai começar a colocar tudo nos trilhos quando a gente entender que a educação não tem uma solução ótima. É um problema complexo. Uhum. Então, assim, não vai ter uma solução que vai salvar a educação, não é uma coisa só que vai salvar. Outra coisa, quando a gente começar a olhar para a formação básica, inicial dos nossos professores, do mesmo jeito que a gente olhava há 100 anos. Então, a gente cobra que o professor forme os alunos de acordo com as habilidades do século XXI, mas a gente não forma os nossos professores com as habilidades do século XXI. Uhum. Né? Então, a gente ensina abacaxi, que é que eles deem laranja. Então, a gente tem que começar a olhar um pouco essa formação inicial. E também a continuada, que aí eu nem vou dizer, né? Que falta muito ainda em muitos lugares. E a gente parar para ouvir, né? Principalmente os meninos e meninas. Uhum. Seja do médio, que todos têm muito essa mania de achar que Grêmio é coisa dos mais velhos, do ensino médio. Não, não é. Não é. O aluno lá de 7 anos, do primeiro aninho, ele vai saber dizer... Inclusive, ele quer votar se ele vai tomar o suco de laranja, se ele vai tomar o suco de uva no intervalo, ali no recreio. Isso é verdade. Então, assim, a gente tem que estimular que as pessoas opinem, entendeu? A gente tem que buscar ouvir e considerar essas opiniões, né? E aí eu vou dizer um pouquinho o contrário do que você disse. Eu acho que, pelo contrário, o que eu tenho visto nas escolas é que os jovens cada vez mais se interessam por política. Ótimo. E a gente tem que aproveitar esse momento para qualificar esse discurso. Então, trazer a formação imparcial para ele. Uhum. Porque se ele começa a se interessar por política e a gente não dá essa formação, não qualifica esse discurso, outras pessoas espertas de partido A, B, C, D vão tomar conta desse discurso e vão levar para um lado só. Que pode ser o lado que ele gosta, que ele vai se identificar, tudo bem. Mas pode não ser. Então, ele tem que conhecer um pouco todos os lados, tem que olhar a política como um todo. O Alesp Conecta fica por aqui. Reveja esse programa no aplicativo da Rede Alesp. Baixe agora no iOS ou no Android. Até o próximo programa.